Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polasso e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe a Edi Brown e a Isabela Olsen, elas que vêm para falar um pouquinho sobre a cultura de Toledo, sobre a história da cultura local, sobre as principais dificuldades, os principais avanços e também sobre um documentário que está prestes a ser lançado aqui no município de Toledo. Edi e Isabela, Oi, sejam muito bem-vindas ao site Toledo obrigada. News. Obrigada, bom dia. Primeiramente, para começar esse nosso bate-papo, Edi, você faz parte da história e da cultura de Toledo. Se você puder recapitular um pouquinho disso, para quem também ainda não te conhece, quem é Edi Brown e um pouquinho dessa, já colocando junto com a história da cultura local. Bom, quem é Ed Brown eu sei menos do que a população, né? Mas essa cidade, quando eu cheguei aqui, ela tinha um título extraordinário chamado a Capital da Cultura, que não sei por que cargas d'água, com o tempo ela foi perdendo. Hoje é Cascavel, que é a capital da cultura. Então, quando eu cheguei aqui, tinha não só um entusiasmo, tinha um movimento inteiro que era orquestrado pelo Belso Carlos Kuhn, porque eu cheguei em 81, né? E ebulição a cultura toda. Eram corais, eram concertos, eram convênios com o governo federal, tinha caravanas, e toda uma infraestrutura que da região que eu vim, do Sudoeste, não tinha. Então, isso me encantou. Eu me considero um filósofo e artista desde a infância, porque eu sempre tive em contato com a natureza, eu sempre ouvi as mudanças, eu sempre achei que a mudança podia ser feita também pelas pessoas, né? Então, quando eu chego aqui e encontro esse movimento todo, eu me senti em casa. Eu tive todas as oportunidades possíveis. Mas é curioso, porque essa cidade, Londrina, Maringá, nem tinham tanto quanto tinha aqui. Tinha uma Casa da Cultura, organizada para aulas de pintura, aulas de música, corais, aulas de canto, balé. Você vê uma coisa que eu acho que a própria organização da colonização trouxe essa ideia, porque vieram alemães e italianos, era da natureza deles né, esse aspecto de valorizar a cultura. E também muito incentivado pela igreja. E isso não morreu. No início que eu cheguei, estava o prato cheio para quem quisesse fazer alguma coisa. E a gente foi estimulada desde o começo. Eu cheguei e entrei nesse âmbito e nessa circunstância e comecei a fazer também. Escrever, especialmente contar, né? E prestar atenção no movimento das coisas. Então, Toledo ela é um lugar privilegiado porque as pessoas pensaram a cultura desde o começo. Talvez ela não tenha sido paga desde o começo, talvez ela não tenha sido... ela foi organizada, como é que eu digo, administrativamente, politicamente e até estruturalmente. Mas aos poucos a coisa foi se perdendo, né? Teve momentos extraordinários. Eu vivi aqui, por exemplo, nós tivemos aqui, eu não me lembro no governo, na administração de quem, eu acho que da Geni, caravanas nacionais. O Sivuca teve aqui, Paulo Altran teve aqui, essa atriz, Fernanda Montenegro teve aqui. Eu vi o Paulo Altran declamando no Clube do Comércio. Antigamente, onde é a Unipar hoje, tinha o Clube do Comércio, que era o centro. Claro que era um pouco, como é que eu digo assim, hoje se diz elitizado, mas não era o povo que tinha aqui. Que tinha aqui italianos e alemães na maioria. Então eles estavam todos manifestos aqui. Depois, mais tarde, veio o circo, mas sempre a arte foi estimulada aqui. Eu entendo cultura, o modo de olhar o mundo e de viver, de vestir, de comer, que as pessoas têm. Então haviam outros grupos que aos poucos foram entrando nos corais. Coral, por exemplo, é uma coisa natural de Toledo. E eu não sei como não tem uma história desse povo. Onde é que está registrado que o Carlos Kuhn incentivou tanto a cultura? Onde é que está registrado que a Geni Fabris teve duas legislaturas e fez das tripas o coração, desculpe a expressão, para fazer isso funcionar? Com pouco dinheiro, com um olhar assim, era primeiro uma diretoria, uma secretaria de segundo escalão, digamos assim, né? Em geral se punha mulher, porque daí não precisava muita exigência, as mulheres se viram com o que tem, né? É uma ideia que sempre corre no aspecto político. Então, eu penso que teve tudo para ser uma capital da cultura mesmo. E foi por muito tempo, né? Então, é dessa cultura que se fala. Aqui nós tivemos, por exemplo, Maroso.
Um pintor extraordinário. Cadê? Onde é que está escrito? Onde é que tem, a não ser 2 quadros, eu acho que tem na Casa da Cultura. Onde é que está escrito sobre esse cara? Brilhante na pintura a óleo. Nós tivemos Bucalão, mas o Bucalão foi secretário, então ele se promoveu também. Né? Nós tivemos Neymar, que fez essas modificações em alumínio, esses trabalhos fantásticos em alumínio. Onde é que está escrito? Onde é que tem uma galeria desse povo? Oscar Silva ganhou uma sala, né? Escreveu muito, trouxe a ideia do Nordeste para dentro do Toledo, que aqui, já que eram alemães e italianos, de repente ele trouxe uma vertente nova de cultura, escreveu muito. E os outros? Né? Onde é que está registrado que teve uma escola de balé desde o princípio, que teve aula de música, de piano, de canto desde o começo? Cadê a história dos corais? O documentário que nós propomos e foi validado, ele tem a função de repente, alertar a população, o político, o administrador, esse que a gente votou, que é responsável pela nossa continuidade, pela nossa ideia, pelo nosso gosto, pela proteção da gente, alertar para que é preciso um registro. Não um registro oficial, o fulano fez tal coisa, tal dia, mas com que emoção, qual é o interesse, qual é o propósito, de onde é que vem isto? Onde é que as coisas nascem? Né? O registro oficial é uma coisa morta. Ele fica lá e quem lê? Dá para dizer que hoje essa é uma das principais dificuldades da cultura de Toledo, porque você citou vários nomes aí, talvez muita gente aqui de Toledo mesmo não conheça esses nomes, não saibam a história desses nomes ou o trabalho cultural, principalmente, que essas pessoas trouxeram. Tem lá, do Bucalão tem uma porção de obras. O Bucalão, como foi secretário, ele girou o Paraná inteiro, o Brasil inteiro, viajou acho que para fora do país, mas o Neymar também usou essas possibilidades. Mas e o Maroso? E os outros professores? Quantas escolinhas de pintura? Quando eu cheguei aqui tinha, eu acho que uma dezena de escolinhas de pintura. Quem contou sobre essas mulheres que iniciaram esse trabalho? Esses homens, os violinistas, os flautistas, esses maestros que eram de bairro, eram de igreja, onde estão eles? Né? Agora o Tarcísio ganhou uma homenagem, que é o nome de um dos corais, né? Uma sala, o Tarcísio Fritz. O maestro, aquele famoso daqui, o professor de música, o professor de canto daqui. Mas é preciso contar a história. De onde é que eles vêm? De onde nascem essas ideias? Como eles se manifestaram? Com que eles conseguiram produzir cultura no lugar que, de repente, foi perdendo essa ideia de que isso era uma capital da cultura? Por que não continuou? Ficou o nome e ele foi se diluindo num certo tempo. Depois voltou. Teve os últimos governos, houve um incentivo, porque houve como é que eu digo, um incentivo do governo federal que trouxe para cá. Mas é preciso contar a história das pessoas. Só o registro morto num papel ou num HD não diz do que o sujeito viveu, do que ele sofreu, o quanto custou isso. Porque eu penso que a humanidade perdeu muito. Nós estamos com a internet aí, com a inteligência artificial aí, mas o que elas fazem? Elas só permitem, mas elas não dão sentido, elas não criam conteúdo. E os conteúdos estão muito por baixo, né? Pondo a humanidade assim... um sujeito magoado, infeliz, desgraçado, né? A poesia faz muito mais que isso. A música eleva num padrão muito mais elevado. A nossa humanidade tem outros perfis que merecem, né? Nós estamos vivendo uma época onde a pessoa curte a desgraça. Eu acho isso pobre. E a arte pode me elevar isso, né? Mas a arte precisa ser mostrada, ela precisa ser significada. Ela tem significado, sim, ela não é mercadoria. As pessoas pensam que o artista sobrevive vendendo quadro. O artista, ele não sobrevive, porque o quadro ele vende de vez em quando, não sustenta a arte dele. E ele continua insistindo. O músico continua insistindo, a poesia continua insistindo. Por exemplo, nós criamos, eu falo nós criamos porque é um grupo, mas eu iniciei, por exemplo, um movimento para criar a ALT, a Academia de Letras de Toledo, e foi árduo. Eu convidei os professores da universidade para fazer ciências e artes, mas o ego... entende? Você vê a própria ciência, o que produziu a UniOeste está guardado lá. Onde é que está exposto isso tudo? Eles são também artistas. O investigador é um artista.
Mas de medo que o outro copie, ou não só ele, o artista em geral tem medo. Um período eu criei a Visto, durou 5 anos. A Visto é a Associação dos Artistas Plásticos de Toledo. Ela morreu porque o ego, de repente, eu tinha medo que o outro copiasse a sua técnica. Eu acho que a técnica tem que ser mostrada para ser valorizada. Tem que contar quem fez, mas mostrar que aquilo é possível, que promove a pessoa. Então, há muitos elementos que precisam ser ditos, né? Você citou que quando chegou aqui no início da década de 80, Toledo era a capital da cultura e com o tempo isso foi se perdendo. Por que que você entende o porquê que isso foi se Eu perdendo? penso eu acho que a economia levou para outra vertente. A política hoje não está muito interessada na promoção da comunidade, dos eventos, das pessoas que vivem nesse mundo aqui. Ela está preocupada em se manter. Então, olha aí o dinheiro que foi para a eleição. Olha as novas PECs que tem aí. Dá uma olhada. E isso reflete no nosso universo aqui. Eu penso que não é só dinheiro que faz cultura, mas a cultura, o artista precisa comer. Ele precisa viver. Então, nós tivemos uma série de momentos onde, por exemplo, nós tivemos a Marlene Dal Bosco, nós tivemos a Magda, nós tivemos a Geni, nós tivemos a Machiavelli, que desenvolveu, cada uma delas, a Geni fez um esforço danado para nesses 2 períodos, manter a cultura funcionando, convidava a ir atrás, e quando ela não ia, o artista vinha. Muito artista construiu isso. Quando ninguém falou sobre isso, ele foi se manifestar. E temos muitos aí. Não dá para relatar nesse pouco tempo. Nós temos, por exemplo, depois veio o CEL, né, o CEL das Artes, os esportes aqui. Eles são restritos naquele mundinho lá, eles fazem parte da cultura. O GRD, que levou o Brasil para o mundo inteiro, né, fazem parte da cultura. Depois, mais tarde, veio o circo, veio a capoeira, essas coisas estão. As bandas, nós tivemos período de bandas aqui. Tinha muitas bandas, grupos de teatro. E foram morrendo porque não tem incentivo, não tem olhar cuidadoso sobre isso, né? Acho que é preciso produzir. Nós temos coisas fantásticas, nós temos o festim que está durando. E cada vez mais o Brasil inteiro tem, o mundo inteiro, da Argentina, os paraguaios, venezuelanos, de repente esse povo está vindo para cá. Então tem que se debruçar sobre isso e ver que as pessoas se tornam gente por causa da cultura, né? A música, a poesia, né? Por exemplo, se você pegar a Academia de Letras, levou o Brasil para 32 países com o Haikai. O trabalho primoroso da Lucrécia, da Ana, de todo o grupo da Arte. Os nossos textos estão indo para o mundo inteiro, né? Com um grau de apuro digno de nota. Então é preciso, eu penso que é o investimento. O político quer se manter, tudo bem, então a cultura é uma forma de fazê-lo se manter, né? E como que você enxerga o momento atual da cultura de Toledo? Como que você vê a cultura de Toledo agora em 2024? Também enxerga o futuro da cultura local? E voltando um pouco, nos últimos 2 períodos que teve a Rocelane, ela fez um esforço fantástico e dolorido para trazer as coisas. Teve a crítica é natural, deve sempre ter, mas ela fez um baita esforço. Nós tivemos 2 períodos fantásticos da cultura. O mundo esteve aqui dentro, né? Vamos ver, tomara que com o próximo prefeito isso continue. Porque só construir e só fazer lei não resolve. Você tem que olhar para os sujeitos que produzem cultura, né? Se você voltar, por exemplo, na literatura, quando o Oscar Silva começou aqui, ele trouxe a cultura nordestina, ele teve que cavar isso para poder se manifestar, né? Para se fazer presente, né? E tem outras formas de cultura que precisam ser expostas, expressas, né? Você citou muito essa questão de faltar lugares para expor a cultura, para expor os trabalhos desses artistas. Como você citou, são vários artistas locais com ótimos trabalhos. Falta mostrar mais esses trabalhos para as pessoas. Eu acho que locais, nós temos museu, nós temos o teatro, nós temos o Céu das Artes, nós temos o espaço, porque a arte ela deve estar na praça. Mas, por exemplo, o artista plástico, onde nós vamos expor? Nós não temos uma galeria. Os artistas que eu citei primeiro são todos pintores. Ou são artistas de palco ou de estrada, como eu falo, de rua.
ou de lugares, mas onde é que eles... O teatro não é um lugar para fazer pintura, para você expor pintura, não é um lugar para você fazer uma oficina. Gente, nós tivemos um centro de criatividade aqui, que produziu muita gente boa, mas é claro que a cidade se renova, o povo vai se formando e indo embora. Nós temos artistas no Brasil inteiro que se formaram aqui, tanto na dança como na música, no canto, nas pinturas, que foram para o mundo inteiro, como está fazendo a poesia agora. Nós fizemos da poesia japonesa, eu acho que mais do que grande parte dos próprios japoneses, mesmo sem ser japoneses, porque valorizamos aquele estilo, porque é um modo de produzir arte, né? Então, falta-nos uma galeria, um espaço para isso. Não é só uma reclamação, é uma necessidade da cidade. Ela cresceu nesse âmbito. Há muitos professores de pintura aqui. E outra, ela precisa de graduação. Ela precisa estabelecer um universo onde hajam pessoas que conheçam isso. Aqui é preciso preparar pessoas até para ver, né? Porque as gerações novas têm a tecnologia, mas aos poucos ela está sendo reinterpretada. Por exemplo, hoje vai se tirar o celular das escolas. Porque está trazendo doenças novas, trazendo problemas novos que a sociedade não está habituada. Isso faz parte da cultura. Então, é preciso educar, formar essas novas crianças. Então, se não me falha a memória, tem mais de 300 crianças fazendo pintura na Casa da Cultura, mas faz aquele curso básico. A professora é extraordinária, não estou... né? Mas e progride aonde? Não tem progressão? Quer dizer, essas crianças fazem, esses idosos fazem aquele curso e têm habilidade, têm talento, quem os desenvolve para além dali? Eu até faço um esforço, tenho um programa desde 2002 na Oeste, a arte no campus, para tentar fazer ele dar um passo à frente. Mas eu sou uma só. Não é uma estrutura, é gratuito. Não é uma estrutura que se mantenha. Então é preciso graduar, desenvolver, porque a arte é trabalho. A arte é um universo novo para o emprego. O artista não precisa de estrutura física só. Ele precisa de visibilidade. Então, todas as tecnologias podem auxiliar isso, né? E agora, entrando mais especificamente no documentário, como que surgiu a ideia desse documentário, o que que ele vai estar contando, até se a Isabela quiser falar um pouquinho também. Uhum. Bom, meu nome é Isabela, eu sou produtora cultural, já tinha feito algumas ações com a EDI aí desde a época da universidade, e quando saiu o edital da Lei Paulo Gustavo em Toledo, ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei, que eu fui procurar, né? Esse edital, ele possibilitou que muitos artistas e agentes culturais se inscrevessem e propusessem, né, vários projetos. Então, tem vários materiais aí sendo lançados nesse mês em Toledo. Curta-metragem, documentário, longa, exposições, eventos, enfim, né? Uma série de ações. A gente está vivendo num momento muito legal para a cultura, né, do Brasil. Agora, a gente está conseguindo respirar melhor, porque o maior investimento da história da cultura está acontecendo agora nesse momento. A gente está vivendo isso. E a gente está muito feliz, né? E Toledo executou muito bem, né? Está distribuindo esse recurso. E quando eu conversei com a Edi, ela queria muito falar sobre a cultura de Toledo, né? Ela vive isso, né? Desde 1980, quando ela chegou aqui. E aí, conversando, eu falei, Edi, vamos falar sobre a cultura de Toledo através da sua história, né? Ela, como apesar de tudo, ainda é uma pessoa muito modesta. E, não, cara, insistindo nessa coisa da cultura de Toledo, falei, Edi, mas vamos falar sobre a sua trajetória, porque a trajetória da Edi, ela tá diretamente ligada com o desenvolvimento cultural de Toledo, né? Porque ela era uma artista que estava lá na fundação do Conselho Municipal de Cultura, na inauguração do Teatro Municipal, foi uma das primeiras a fazer exposições, né, de forma gratuita, regular, lá dentro do Teatro Municipal até hoje. Toda a vida. Estava lá vendo acontecer a implementação do Céu das Artes, que foi o primeiro centro de artes e cultura e esportes do Brasil, né, que foi criado aqui em Toledo, na época até a ministra da Cultura, Marta Suplicy, estava aqui. Então, a Edi, ela vivenciou todos esses acontecimentos, né, que a minha geração só ouviu falar, viu em algum papel, ouviu alguém comentando, e ela é essa história viva, né, de muitas coisas. E aí a gente conversando começou a cavucar essa história, né? Com quem que a gente pode conversar para trazer
mais relatos, falar sobre a história da Edi, mas sempre ligada com essa história da cultura, porque ela estava lá, criando grupos, ajudando a fundar a Academia de Letras, o Clube da Poesia, dando aula. Oficina. E eu me arrisco a dizer que a Edi é a maior artista da nossa cidade, né? E ela é o maior exemplo. É opinião pessoal, e já ouvi muita gente falando isso, né? Ela é uma artista completa porque, além de todo o talento que ela tem como artista, né, de produzir várias linguagens na poesia, nas artes plásticas, ela cria técnicas, né? Ela é realmente revolucionária, inovadora e é uma artista de verdade para mim. Ela também tem esse lado que é da agente cultural, da produtora cultural, de estar sempre ali contribuindo com o fortalecimento da política pública. Então, além de produzir arte, ela também ajuda no fortalecimento da política pública local. Ela é uma agente cultural que sempre esteve ali muito ativa, lutando pelo desenvolvimento da cultura de Toledo, né? E além de ser uma artista, uma agente cultural, ela é uma educadora, ela é uma professora que ajudou a ensinar e a formar muitos artistas, pessoas que aprenderam a desenhar, aprenderam a bordar, aprenderam a pintar, que tiveram a oportunidade de fazer a sua primeira exposição, né? E o diferencial também das aulas dela na UniOeste, que ela dá aula gratuita lá, é de receber pessoas de vários locais da cidade, né? A gente está falando aqui sobre os desafios da cultura de Toledo e, na minha opinião, um dos maiores desafios que a gente tem é descentralizar, né? Hoje os cursos que tem aqui em Toledo são oferecidos pela Casa da Cultura, mas quem acessa esses cursos? Em grande parte são pessoas moradoras aqui da região central, né? Dos bairros nobres, digamos assim. Os eventos que acontecem também são muito centralizados, né? Então, hoje um grande desafio é essa descentralização. E a Edi, ela é uma agente cultural que sempre atuou também nesse sentido, de estar circulando, né, por esses bairros, por esses diferentes locais e fazendo a cultura na rua, com o povo, né, e dando oportunidade para as pessoas. Os banners no horto inteiro, deixava lá para o povo levar embora. Tirando um pouco esse lugar também elitizado, né, do artista e da cultura, né, que o artista ele tem que estar ligado com as questões básicas do povo também, né? Então, nas artes dela, ela fala muito sobre a questões sociais, questão da mulher, a questão da preservação da natureza é muito forte no trabalho dela, né? Ela já fez várias exposições sobre isso, a questão da valorização da flora e da fauna brasileira, da história do Brasil, da história do Paraná, coleções que ilustraram a história de Toledo, que pintou tanto a cultura imaterial quanto o material de Toledo. Então, assim, é 1 hora de documentário, mas ainda a gente não vai conseguir contar tudo que ela viveu, tudo que ela viu, tudo que através dela foi possibilitado. E, claro, muitas pessoas que estavam junto, que também merecem ter suas histórias contadas, né? Seria incrível que a gente pudesse continuar com esse trabalho, tivesse mais financiamento, para ouvir mais histórias, mais pessoas. A gente entrevistou mais de 20 pessoas, né? Jornalistas, produtores de conteúdo, ex-gestores, secretários que já passaram pela pasta da cultura, ex-prefeitos, né? Que muita gente indicou, que teve em suas gestões muito incentivo na área da cultura. Cada um teve a sua contribuição, cada um tem seu estilo. A gente sabe que a gestão ela nunca vai dar conta de fazer tudo, né? E eu também acho que quem faz Toledo ser o que é culturalmente é principalmente os artistas e os agentes culturais, né? Independente. É claro que a gestão ela é muito importante, mas eu vejo que pessoas como a Edi que tornaram Toledo ser o que é hoje, que trabalham incansavelmente, independente de qual é a gestão política que está acontecendo, independente de ter dinheiro no caixa ou não, ela está lá na rua, ela está pintando, ela trabalha diariamente no alto dos seus 80 anos e muitas vezes sem receber grande parte agora a gente fazendo um levantamento aí da sua trajetória, grande parte de tudo que ela fez foi de forma voluntária, sem estar recebendo e ainda investindo do seu próprio dinheiro para isso, né? E por isso que para mim ela é um grande exemplo. E uma das nossas objetivos também com esse documentário é falar sobre a vida de uma artista, é falar sobre arte e cultura, é ouvir essas pessoas, mostrar essa potência cultural de Toledo,
mas é também inspirar essas novas gerações, né? A fazer arte, a se interessar por arte, a estudar, a buscar se formar, a participar, né, das decisões e dos acontecimentos locais, né, nas suas cidades. E que a arte seja, né, esse incentivo para as pessoas, né, a buscar ser melhor, viver melhor e participar, né, da comunidade. Acho que é isso. Ela exagera um pouco, mas é assim, porque eu achei estranho um documentário, eu fazer uma inscrição para fazer um documentário sobre mim. Mas meu interesse sempre é revelar esse pano de fundo, porque sem estrutura, sem lei, sem dinheiro, não são todos que têm condição de parar de viver para, né? A minha vida inteira produzi arte paralelamente à minha profissão. Eu sempre digo que eu trabalhei para poder um dia parar e gastar o meu dinheiro na cultura e ensinar, porque eu aprendi com os outros. Não se faz cultura sozinho. Você faz cultura com o olhar dos outros. Por que o documentário é importante? Você perguntou a ela. O documentário é importante porque ele não é um dado, uma informação. Ele é uma vivência. É o olhar dos outros sobre o outro. É o olhar do outro sobre o fazer do outro. É significar. O que o documentário faz? Ele significa. Não é frio, não é isolado, não é objeto, não é mercadoria. Ele vai dar sentimento. Então, você documentar essa gente toda que passou pela cultura como gestor e como artista é uma forma de você mostrar a vida dos indivíduos. Eles precisam viver, eles precisam comer, eles precisam sonhar. Você diz, mas como é que eu penso para o futuro? Você pensa. Se não tem presente, não tem futuro. Se não teve passado, não tem presente. Então, você vincular isso, fazer esse contínuo, né? Se você pegar, por exemplo, já que eu sou filósofo, é bom trazê-los também, você pega Heidegger, ele dizia o seguinte, e eu percebi, lendo os textos traduzidos do alemão, ele dizia o seguinte, que a historicidade é o vivido. O que o documentário faz é trazer o vivido. Quando as pessoas relatam, um lá diz, não, mas eu gostei muito disso que ela fez, eu gostei que ela transgrediu aqui, eu gostei que ela modificou lá, eu gostei que ela pegou o lixo e fez, do lixo ela faz centenas de objetos novos. Porque o que é arte? A arte é inovação. Não existe inovação sem arte. Se o artista que olha de uma forma avessa, ou atravessada, ou de outro ângulo, ele não olha como todo mundo olha. Isso a gente nasce. E à medida que você faz, isso se desenvolve. Por isso o valor tremendo daquele centro de criatividade que morreu aqui. Nós estamos falando como você perdeu. O que mantinha a Toledo como a capital? Uma cidade tão pequenininha, com tanta estrutura legislativa e tantos ambientes que hoje está faltando já. O artista precisa da praça, mas ele precisa de um lugar para deixar as coisas. Né? Então, o que o documentário faz? Eu achei estranho fazer um documentário sobre mim mesma, mas eu me reservo o direito de ser um representante também, porque sempre fui artista, sempre estimulei. E estimulei muitos que hoje vivem de arte, né? Paguei, às vezes, para o cara poder ir expor em outro lugar. Comprei as telas para alguém pintar. E eu não estou contando isso para me elogiar, estou contando que é preciso que alguém faça isso. E o poder público é para isso. O dinheiro está sobrando. Onde é que está ficando esse dinheiro? Que tem. Se você olhar os impostos cada vez mais, nós temos as taxas mais altas de impostos do mundo, onde é que esse dinheiro vai? É para enriquecer político? Ou é para estimular as pessoas a viverem melhor, serem mais felizes, menos magoadas? E deixar de curtir a desgraça. Eu acho que o documentário traz isso. Se você pegar se você contar a história dos artistas, você conta a história da humanidade. Você conta a história da perda do encanto. Você conta a história da perda do entusiasmo de viver. Né? Por que estão brigando lá? Eles podiam estar fazendo outra coisa. Né? Eles podiam, em vez de estar produzindo arma, estar fazendo tráfico de drogas, por que as pessoas têm que usar droga para se sentir prazer? Para se sentir tapar a dor, o desencanto. Se eles fizerem arte, acontece a mesma coisa. Né? O que a arte faz é mostrar satisfação. Porque quem faz aquilo que gosta e que tem talento para fazer é mais feliz. Eu posso falar tranquilo, eu estou feliz com a minha vida, porque eu não desisti.
Doeu, não tive incentivo, não tive, mas eu fui atrás. Se você pega, por exemplo, o Marcos fez, eu vi um trechinho da entrevista do Marcos, ele falou, quando estava tudo calmo, de repente ele aparecia lá com uma provocação. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Quando ninguém estava fazendo, ela estava fazendo. Mas isso é uma necessidade minha, eu acho que é uma necessidade da humanidade, e ela gera emprego. E vai haver um momento nesse futuro que se visualiza lá na frente, que uma máquina vai produzir por 1 milhão. E os outros vão fazer o quê? Em vez de estarem se magoando, sofrendo, se marcando ou se masturbando, que eu falo assim, eles podem estar fazendo arte, que o prazer tem outras dimensões. Tem outros tipos de satisfação na vida, né? E o viver depende dessas coisas. E a arte não é mercadoria, é desenvolvimento humano. E agora, sobre o documentário, quando que ele vai estar disponibilizado, onde a gente vai poder acompanhar, onde a população vai poder ter acesso a essa história? A partir do dia 27 de novembro, uma quarta-feira, a última semana desse mês, a partir das 19 horas, ele vai estar disponível no YouTube, no canal de YouTube da Edi. Edi Brau, EDY, tracinho Brau, BRAUN. Tracinho Arte Taia, que é o nome artístico dela, né? Que é ART, temudo, tracinho TAYAA, Arte Taia. Então, esse é o canal da Edi. É só digitar lá também no Google, no YouTube, Edi Brau Arte Taia. Nas redes sociais dela, no Instagram, Edi Brau Arte Taia também. Vai estar lá o link. A gente está fazendo bastante conteúdo sobre o documentário. Ele vai estar disponível no YouTube para todo mundo conferir. E a gente também está fazendo um lançamento presencial que vai ser na UniOeste. Então, também, dia 27 de novembro, às 19 horas. A gente vai estar lá no auditório A3 da UniOeste, aquele auditório novo lá do lado do estacionamento. Tá todo mundo convidado. Tô preparando algumas surpresinhas para Edi. E a gente quer muito que as pessoas participem. Quem gosta de arte, quem quer conhecer um pouco da Edi, quem ainda não conhece ela, acho difícil, mas deve ter aí, pessoal. Os estudantes, quem gosta de arte, quem gosta de cultura, apareça lá que a gente quer fazer um momento especial. Vamos levar um pouquinho do trabalho dela lá também para expor. Vamos fazer essa exibição, vai ter esse momento de confraternização e tá todo mundo convidado. E a minha felicidade se completa, porque daí é o olhar do outro que faz a arte. Com certeza. Eu espero todo mundo lá. Trazer mais gente para ver essa Isso, história. meus alunos, meus amigos, quem gosta de arte, quem escreve, né? Porque a gente passa pelas diversas manifestações de arte, né? Vai ser um prazer tê-los lá. Isabela, Edi, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a nossa população aí sobre a história da cultura de Toledo e também sobre a sua história e esse documentário. A gente agradece. Obrigada. Nós recebemos a Edi Brau e a Isabela Olsen, elas que vieram para falar um pouquinho mais sobre a cultura de Toledo, sobre a história da cultura local, sobre o momento da cultura local, sobre a história da Edi Brau, que vai ter um documentário falando sobre a sua história, ligada com a história da cultura de Toledo. Esse documentário será lançado lá na UniOeste no dia 27 de novembro. Está todo mundo convidado para acompanhar e depois a gente vai deixar aqui também o link do canal do YouTube da Edi, onde vai estar disponibilizado a partir do dia 27 esse documentário, para que vocês possam também acompanhar. Galera, essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais. Na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal no YouTube. Para ter acesso aos conteúdos em primeira mão aqui no YouTube, lembre-se de se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais.